Olá a todos. Que a graça de Deus Todo-Poderoso esteja na sua vida. Obrigado pela sua presença nesse vídeo que faço a partir de agora. E tenho certeza absoluta que você estará sendo abençoado, não por causa da minha presença, mas pela presença do Espírito Santo em nos ajudar, em nos abençoar no nome do Senhor Jesus. Gostaria eu de fazer uma experiência com você. Sim, uma experiência que já tenho feito em muitos lugares onde eu pregava o Evangelho e sempre deu certo, sempre deu certo. A verdade é que nós aprendemos muitas coisas, ou a maioria das coisas no mundo espiritual, com o Senhor Deus de Israel, o Todo-Poderoso. E em alguns momentos nas minhas visitas às igrejas, eu, quando era convidado a ser um pregador, a participar de uma campanha de cura e libertação, uma campanha evangelística, eu, antes de começar a palestrar sobre o assunto, a falar sobre o assunto, sobre libertação, cura divina, milagres, etc., eu fazia sempre uma pergunta, à plateia que estava ali presente, as pessoas que iam nessas reuniões. E eu fazia a seguinte pergunta: eu falava assim: quantos de vocês estão aqui nesta noite com algum tipo de dor? Com algum tipo de dor? E, por favor, me diga se você está sentindo essa dor agora. Aí muitos se levantavam no meio da plateia, da congregação, e eu apenas dizia o seguinte: então vocês vão fazer uma coisa, vou falar algumas frases aqui, vocês vão repetir, e à medida que a dor for passando, você vai sentando. Por que eu falava isso? Porque você, quando está com dor, você não consegue fazer nada com toda a sua consciência, com seus pensamentos. Daí eu fazia isso. Aí eu botava, aí todos em pé, os que estavam com dor, com muita dor, pessoas que estavam com dor há muito tempo, há pouco tempo, apenas naqueles momentos, eu dizia assim, ó, vamos repetir todos nós, ou todos vocês que estão com dor. Aí eu dizia assim: Senhor Jesus. E as pessoas respondiam: Senhor Jesus. E eu dizia outra vez: Senhor Jesus. E as pessoas também repetiam isso: Senhor Jesus, Senhor Jesus. Deixa-me falar com você. À medida que eu falava isso, as dores das pessoas iam cessando e elas iam se sentando. E assim eu falava durante talvez 10, 15 vezes, até que eu visse todas aquelas pessoas que tinham se levantado dizendo estar com dor, elas serem libertas da dor. Não significava naquele momento que a pessoa estava curada, mas significava que Deus tinha visitado aquela pessoa que estava com muita dor, uma dor que não conseguia passar. E por outro lado também, eu sempre achava, sempre não, na verdade, você quando quer ouvir ter atenção a algum fato, alguma observação no qualquer lugar, você não conseguirá ouvir nada você sentindo dor. Correto? Então eu quero fazer essa experiência com você e gostaria que você também fizesse essa experiência em algum momento da sua vida. Em algum momento da sua vida você fizesse essa experiência, que é uma experiência que eu já vivi e fui abençoado. Eu já vivi com as pessoas que tinham dor na hora dos cultos e eu não pregava sem as pessoas serem libertas da dor. Então faça essa experiência comigo. Onde quer que você esteja agora, assistindo esse vídeo, olha só, preste atenção. Eu não estou falando de religião agora. Eu estou falando de todos nós que somos filhos de Deus, escolhidos de Deus e que precisamos do benefício de Deus para a nossa vida. Então você apenas ouça as minhas palavras e você repita. Eu farei como fazia nos cultos.
em que eu frequentava, quanto convidado eu era e também na minha igreja. Então vamos falar assim: Senhor Jesus. Repita aí: Senhor Jesus. Repita outra vez: Senhor Jesus. Repita outra vez: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Outra vez: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Mais uma vez: Senhor Jesus. Outra vez: Senhor Jesus. Aí você diga assim: eu recebo, Senhor Jesus. Diga amém. Verifica se a dor passou e pode comentar. Pode comentar. Bom, mas vamos lá. Eu tenho diminuído os números dos meus vídeos na internet, porque eu moro numa casa que meu cunhado deu para morar, eu e Preta, minha mulher. E ele está fazendo a obra aqui para mais conforto para esse velho homem, oh glória a Deus. Né? Ele está aumentando aqui a casa para Preta, minha mulher e eu, que somente eu e ela que vivemos aqui, aumentar o nosso conforto, assim falando, e eu estou muito feliz por isso. Vocês nem imaginam. Eu sou um velho feliz. Ó, sou um velho que conquista as coisas dadas por Deus. Eu não estou contando vantagem, não, que você também é de Deus, como eu sou. Mas vamos lá. Eu quero que vocês leiam comigo com a Bíblia, caso vocês possam. Se não puder, não tem problema, eu estou com a minha Bíblia na mão. Mas existe um versículo que eu sempre gosto de dizer para todos nós, que é no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, aí depois vem o livro de Mateus, que é o Novo Testamento. O livro de Malaquias, capítulo 1 e versículo 6. Muito bem. Diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Aí vem a pergunta: e se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, sacerdotes, que desprezai o meu nome, e dizer em que desprezamos nós o teu nome. Eu vou voltar a repetir, por gentileza. Malaquias, livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor ou respeito para comigo? Amém? Eu vou parar por aqui nessa parte já desse versículo para não ser muito extensivo. Está no livro de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 22, versículo 37. Certo homem uma vez perguntou a Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus respondeu: o maior mandamento é esse. O maior, olha que Jesus falou, o maior é esse. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Às vezes nós dizemos assim, eu já fiz muito isso, eu sou filho de Deus. Legal, eu também estou dizendo para você que você é filho de Deus. Mas em certos momentos, nós dizemos assim, eu sou filho de Deus, eu sou escolhido de Deus, eu sou uma pessoa, Deus me escolheu a dedo. Agora não, agora nesses dias não tem mais ouvido essa frase não. Antigamente, há muitos anos atrás, as pessoas iam dar um testemunho na igreja e falavam assim: Deus me livrou do laço da morte, Deus me tirou do lamaçal do pecado, Deus fez isso, 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 isso. Mas eu vou perguntar a você, e essa pergunta eu fiz no outro vídeo passado. E você se diz escolhido de Deus?
e que você também fala que você é filho de Deus. Até na oração você fala, papai, ó papaizinho. Eu já vi pessoas assim pedindo a Deus, sem desmerecer essa pessoa, é a natureza dela. Mas aonde você ou eu, ou cada um de nós individualmente, temos honrado a Deus? Olha que pergunta, olha que pergunta. Onde nós temos honrado a Deus? Onde temos feito o devido louvor de honra a Deus? Talvez você fale assim, mas eu vou na casa de Deus, eu vou na igreja lá, eu rezo, eu oro. Você católico pode falar que você vai lá e reza e ora e segue os rituais católicos, você espírita da mesma maneira, enfim. Cada um temos uma maneira, às vezes, que pensamos estar louvando a Deus e honrando a Deus. Acendemos vela e essa coisa toda. Irmãos, lá no livro de Gênesis, logo no começo de Gênesis, quando Adão teve consciência do pecado, pela desobediência, e Deus passeava no jardim todo dia à tarde, ao entardecer, para conversar com Adão. Olha que coisa surpreendente e maravilhosa. Quando Adão viu que tinha feito a coisa errada, ele se escondeu. E Deus perguntou assim, Adão. Aí Adão não respondia, estava escondido. Adão, onde estás, Adão? Deus já sabia que ele tinha desobedecido a ordem do Senhor Deus em relação ao fruto da árvore da vida. E Adão, depois de ser chamado por Deus, ele falou, se tampando a sua nudez, ele falou, estou aqui, Senhor. Eu estou falando isso com você porque você pode pensar que Deus não te vê. Esse é o grande problema. Quantas coisas nós fazemos errado, né? Ô, rapaz, e tem uma coisa, às vezes nós dizemos assim, mas Deus vai me perdoar, Deus já me perdoou, ai, mas todo mundo erra, não sei o que eu fiz, mas Senhor me perdoa. É mole? Nós dizemos sempre isso, não é verdade? Hein? Nós achamos que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ele está sempre nos olhando e nós sabemos disso muitas vezes e fazemos a coisa errada. Quantas traições conjugais são feitas pelo homem pela mulher e as escondidas do seu cônjuge, as escondidas dos seus filhos, de sua família, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Quantas coisas erradas fazemos? Às vezes nós temos um negócio e fazemos coisas erradas no nosso negócio, com o proveito de ganhar mais. E às vezes fazemos. Às vezes fazemos. E quanto surge um pobre não, um próximo, como disse, que nós lemos em Mateus 22, 37 a 40, Deus nos envia o nosso próximo e nós dizemos assim, sai daqui, rapaz, não enche o saco, não atrapalha, eu não quero saber de você. E às vezes aquela pessoa que você expulsa da sua vida é o próximo que Deus te enviou. Verdade? Discriminamos as pessoas de uma maneira até meia estúpida. Estúpida. E depois pensamos assim, esse cara vem me encher o saco aqui agora, essa mulher vem me importunar. E assim somos, porque nós às vezes não estamos vigilantes quanto a não fazer isso. Mas será que nós estamos honrando a Deus assim? Longe de mim de querer julgar você, de achar você um cara errado. Eu não faço isso não. Eu, de jeito nenhum, eu não quero julgar você não. Talvez nesse dia eu quero alertar uma pessoa amiga. Porque tantos erros eu já cometi em toda a minha vida, voluntariamente, sabendo que eu estava pecando e errando, e eu fazia
às vezes pensando, Deus vai me perdoar, mas eu tenho que fazer isso. Você está entendendo? Você está entendendo, querido? E depois eu nem me arrependia. Passamos a viver num mundo, às vezes, em que já não tememos mais a Deus. Não tememos mais a Deus. Eu vou fazer uma pergunta meio bobinha aqui, mas é de um velho bobinho, que eu sou um velho bobinho. Glória a Deus por isso. Quem é o seu próximo de fato? Será que não é um filho seu? Será que não é uma filha sua que Deus colocou no seu caminho para que com as suas atitudes você o abrace, você dê carinho a ele, dê conselhos a ele, ou sua mulher, ou seu marido? Estou fazendo apenas pergunta e dando a minha opinião. Nada de querer mudar você, não. Quem muda você é você mesmo. E Deus ajuda você a se mudar. Ele te dá força para você se mudar. Será? Será? Você tem honrado a Deus? Eu conheço alguns filhos que, por questões familiares, não falam mais com seu pai. Conheço filhas que, por questões familiares, por às vezes não concordar, pelo pai ter sido duro na sua opinião, não fala mais com seu pai. E você tem que saber, ser filho, filha, que pelo menos 50% do seu sangue veio do seu pai e outros 50% é da sua mãe. É verdade. Existe família nesse momento que os irmãos já não se falam mais. Quanto pequenininho, as meninas brincavam de boneca uma com a outra, com as suas irmãs, prima, etc, etc. Quanto de meninos brincavam de bola de gude, de jogar peão, soltar papagaio, e hoje já não se falam mais. Eu acho que enquanto não se falam mais, você está desonrando seu pai e sua mãe violentamente, e talvez você esteja, desta maneira de pensar e de agir, também não honrando a Deus. Não honrando a Deus. Não honrando a Deus. Ah, meu Deus, tomara que eu tente, de alguma forma, mostrar a você que você precisa voltar atrás, você precisa retornar ao primeiro momento, ao primeiro amor. Você que se reunia com seus irmãos quando era pequeno, e a vida levou você por um caminho, levou ele por outro caminho, levou ela para outro caminho, dos seus irmãos, e uns ficaram aborrecidos com o outro. Às vezes um irmão seu se deu melhor do que você, ou pior, e você não vê ele como seu próximo. E seu pai, como eu sou, às vezes vê aqueles irmãos separados e sente muita tristeza. E você não está honrando a Deus. Ah, não me venha dizer não. Você está honrando a Deus, que você não está honrando a Deus, porque lá em Mateus, no capítulo 22, melhor, vou ler até aqui rapidinho. Lá no Mateus capítulo 10, versículo 35 e 37, embora Jesus fale que os seus inimigos estão dentro da sua casa, você não pode permitir que ele fique dentro da sua casa. Você tem que ser o primeiro. Não, a minha família é sagrada. Não, os meus filhos são sagrados. Não, a minha mulher é sagrada. Não, o meu marido é sagrado. O provedor, a provedora da família é sagrado, porque Deus estabeleceu eles como provedores da casa. Será que você está honrando a Deus mesmo? Me desculpe, é difícil acreditar nisso. E a parte 2 desse versículo diz, e isso eu vou me dirigir aos religiosos. Você diz que é servo. Ah, eu sirvo na igreja tal, na religião tal. E você respeita a Deus? Onde está o respeito para comigo, diz o texto? E você honra a Deus?
tendo atitudes tão infelizes como essas, as quais eu falei. Você às vezes diz que é servo do Senhor. Bate no peito, eu sou serva do Senhor, eu sou servo do Senhor, Deus é na minha vida. E você bota uma vestimenta de servo do Senhor, bota uma Bíblia embaixo do braço como servo do Senhor, você chega na esquina como servo do Senhor e fala do Evangelho atacando, dizendo que as pessoas não vão para a eternidade, que as pessoas não serão salvas. Será que você está honrando a Deus dessa maneira? Querido, por favor, reflita nas suas posições. Questione-se, examine-se. Você, como mulher, eu como homem, como filho, como uma filha, examina-se e vê se você está honrando a Deus, o Todo-Poderoso, que te criou, que te deu vida e que te dá vida e que cuida de você e que te chama de filho. Ou você mesmo que fala assim, eu sou servo do Senhor. É difícil falar sobre isso. Para mim, pelo menos, é muito difícil. É porque tenho muitos filhos. Eu tenho 7 filhos. Glória a Deus. 3 meninos, 4 meninas. Olha como é que eu gosto de menina. 4 meninas. E às vezes sinto falta de conversar com eles. Como você da minha faixa etária também, meu contemporâneo, sente falta de conversar com os filhos e tal, e tal, e tal. Bom, essa é outra história. Mas nós estamos aqui sobre honra e respeito. Será que você, às vezes, não está mais honrando, está trazendo mais honra ao pai de um colega, ao pai de uma colega, à mãe de uma colega, à mãe de um colega? Será que você não está trazendo mais honra e respeito a estranhos do que ao seu pai e à sua mãe? Preste atenção. Não tem nada que justifique a sua atitude. É como eu disse, você é um pouco do seu pai e você é um pouco da sua mãe. Às vezes, você puxou um pouco o seu pai e todo pai quer que o filho puxe ele. O pai é um sujeito egoísta e muitas vezes, né? E a mãe também. Não pensa que eu vou dar mole para a mamãe, não. Porque a mamãe também fala assim, minha filha, é meu filho, bate no peito. Carreguei 9 meses aqui, ó. A mãe acha-se mais possuidora dos filhos do que os próprios pais. Não é isso? Mas precisamos refletir sobre isso. Tomara que nesse dia, você dê uma parada na sua vida de situações que você tenha criado ou não, que os seus pais tenham criado ou não, e reflita nisso. O filho honra o pai, está no texto. E o servo ao seu senhor. Aí a segunda parte diz assim, se eu sou o pai, Deus está cobrando isso. Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Há religiões que falam assim, se o seu pai não quiser saber de Jesus, deixa ele para lá. Idiota o cara que fala isso, né? Se a sua mãe não quer saber de Jesus, deixa ela para lá. Idiota quem fala isso. E tem aqueles dirigentes religiosos que falam assim, olha, não, deixa seu marido aí, esse cara é um idiota, é um imbecil, é isso, é aquilo, é um pecador. Tem dirigente que fala assim para o homem e para a mulher. Imbecil essa pessoa. Mas Deus quer falar contigo hoje de uma maneira bem pessoal. Reflita, pense nisso. De uma maneira bem pessoal, Deus está falando aqui com você agora. Veja quem é a pessoa que Deus colocou na sua vida como seu próximo. Abre os seus olhos. Observa isso. Há quanto tempo você não honra seu pai e sua mãe? A primeira honra é o reconhecimento. A primeira honra é o reconhecimento. Outro dia, já estou encerrando o vídeo, me permitam, outro dia vi uma menina falar mal do pai dela. E não fala só um momento, não, ela fala vários momentos mal do pai dela.
e ela é uma fiel seguidora da mãe dela. Muito legal, mas não pense que você está fazendo a coisa certa, sem querer julgar a você. Ah, porque meu pai fez isso, fez aquilo outro. Ah, mas você faz parte dele. Você pensa que um pai não pensa no filho todo dia? Eu todo dia, e graças a Deus por isso, eu faço como o Jó fazia. Oro por todos os meus filhos. Ainda que estejam longe de mim, mas eu oro. Oro porque eu amo meus filhos. Graças a Deus. Queria que nesse dia você refletisse: você está honrando a Deus? Se você não honra seu pai, você não estará honrando a Deus. Tomara, Deus, que eu consiga convencer você de alguma coisa. Tomara. Não sei se eu vou conseguir, mas pelo menos eu talvez tenha trazido nas suas lembranças a imagem do seu pai e a imagem de Deus que te criou. E não se esqueça, não bata no peito dizendo que você é servo se você não honrou a Deus. O servo honra o Senhor. O servo honra o Senhor. O servo respeita o Senhor. E o filho honra o pai. Às vezes é difícil falar um vídeo aqui, fazer um vídeo assim dizendo, porque eu gostaria de falar muitas coisas, mas eu tenho que segurar a onda. Estou muito feliz por você estar comigo hoje, nessa nossa live. E que Deus possa abençoá-la abundantemente, esclarecer a sua vida, a sua mente e seu coração, e que você reflita se você tem dado honra e respeito ao Senhor de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e a seu pai e a sua mãe. Deus abençoe você e deixa-me dizer que você agora está sendo abençoado pelo poder do nome de Jesus. Você está sendo curado pelo poder do nome de Jesus. Você está sendo recuperado, liberto para a honra e glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Fique em paz e queira-me bem, que não custa nada. Obrigado.